todas, bem-vindas de novo a este canal. O vídeo de hoje é sobre pincéis essenciais de rosto. Espero que gostem deste vídeo, não se esqueçam de subscrever este canal, façam like e sigam-me no Facebook e no Instagram e vamos começar. Os pincéis que eu considero essenciais para um kit inicial ou para um kit básico são 5 pincéis. Estes 5 pincéis. Vamos começar por este pincel, que é um pincel de base. Este pincel é um pincel que tem umas cerdas bastante densas que nos permite aplicar a base pelo rosto e espalhá-la e esbatê-la no rosto de uma forma natural e suave. Não só dá para aplicarmos base por todo o rosto, como também dá para aplicarmos corretor na zona abaixo do olho, com algum jeitinho. Dá ainda para aplicar produtos em creme se quisermos fazer algum contorno, dá perfeitamente para utilizar assim, esbater e aplicar com alguma precisão. É um pincel do qual eu gosto imenso, é um pincel muitíssimo bom, duradouro, com um preço muitíssimo agradável. É um pincel da Real Techniques que custa aproximadamente 9€. Eu comprei-o por 8€ e qualquer coisa. Vocês conseguem encontrar em imensas lojas e são pincéis muitíssimo bons. O segundo pincel que eu considero essencial é um pincel angular de rosto. Este pincel dá imenso jeito para aplicar contorno no rosto, inclusivamente para aplicar pó bronzeador, blush de uma forma mais precisa, porque conseguimos acertar muito melhor nos sítios onde queremos. Quando o apertamos, pode inclusivamente dar de forma precisa para aplicar contorno no nariz. Este pincel é um pincel que eu tenho há imenso tempo, é um pincel da Zoeva, eles já não têm sequer estes cabos, este pincel tem, nem sei, 10 anos. Eu comprei-o num conjunto na altura, eu tenho ideia que na altura o conjunto custou-me cerca de 35€ e era um conjunto com quase todos os pincéis que eu tenho. São pincéis super resistentes, já foram lavados imensas vezes, já andaram comigo para todo o lado e que continuam ótimos e super macios. Recomendo muitíssimo os pincéis da Zoeva. E depois, o terceiro pincel é um pincel também da Zoeva, é um pincel de pó. É um pincel para aplicar bronzeador, para aplicar blush, mas que tem um tamanho agradável também para aplicarem apenas para o solto ou para o compacto que queiram aplicar por todo o rosto. É ótimo para aplicar bronzeador, quer dizer, braço 3, aplicarmos assim, blush, aplicarmos no pescoço. Tem um tamanho muito bom, que dá para vários efeitos. O quarto pincel que eu considero essencial é um pincel Duo Fibra. Eu tenho este, também da Zoeva, mas há vários, de várias marcas, e essencialmente o que o pincel Duo Fibra faz é que a aplicação dos produtos com este pincel acaba por ser sempre, toda ela, mais suave. Vocês podem inclusivamente aplicar produtos em creme com este pincel, podem aplicar base, podem aplicar todo tipo de produtos em pó, e tudo o que fizerem com este pincel, a aplicação será sempre mais suave do que, por exemplo, se utilizarem este pincel. É tudo mais natural, tudo mais difuso, mais suave. Por fim, o último pincel essencial que eu recomendaria é este pincel. Este pincel é um pincel da Real Techniques que se chama Setting Brush. É um pincel bastante denso, ele é redondinho, mas depois faz assim uma espécie de um biquinho aqui. É o pincel que eu utilizo essencialmente para aplicar iluminador nas maçãs do rosto, no nariz, acima do lábio, etc. É um pincel que permite pormenores, daí eu gostar de utilizá-lo para iluminador. É um pincel muitíssimo resistente, muito bom, super macio, aplica o produto de forma muito consistente. Eu não o utilizo tanto nesta versão de aplicar, de fixar, que aliás, tendo em conta o nome dele, Setting Brush, eu acho que deve ser a função principal do pincel quando foi pensado, era aplicar pó fixador de forma a fixar esta zona. Eu não costumo utilizar porque eu tenho uma preferência para a zona abaixo dos olhos, quer para a aplicação de produtos de texturas cremosas, quer em pó, que é a minha Beauty Blender. Ela não entra neste kit essencial de pincéis porque ela não é um pincel, mas ela é, sem dúvida, o meu aplicador preferido para a aplicação de tudo o que é produtos nesta zona abaixo dos olhos. Com a vantagem, evidentemente, que ela não só dá para aplicar um sem fim de produtos, como permite que num só produto misturemos texturas cremosas e texturas secas. Nós não conseguimos aplicar base
com um pincel de base e a seguir irmos aplicar um pó fixador, porque vai-se tudo enrolar e nunca vai ficar perfeito. Com o Beauty Blender isso é possível. Por fim, não vai entrar no kit dos essenciais porque não é um pincel absolutamente essencial, mas eu vou deixar-vos aqui uma pequena notinha sobre este pincel da Real Techniques, que é o Powder Brush, que é um pincel mega fofinho, é enorme, dá imenso jeito para aplicar pó por toda a cara. É um pincel que eu não pus nos essenciais porque penso que este pincel faz o mesmo efeito, serve o mesmo propósito e dá para mais coisas e portanto este sim seria um essencial, mas este pincel é muito fofinho. E pronto, estes são os 5 pincéis essenciais que eu recomendaria para o vosso kit básico de pincéis de rosto. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever este canal e até ao próximo vídeo. Obrigada!